3. Olhar adiante. A morte é certa para todos. Eclesiastes 3, do versículo 15 ao 22. Salomão menciona a certeza da morte em Eclesiastes 2, do versículo 12 ao 23. E volta a falar nesse assunto várias vezes antes do final do livro. Eclesiastes 4, 8, Eclesiastes 5, 15, Eclesiastes 5, 16, Eclesiastes 6, 6, Eclesiastes 8, 8, Eclesiastes 9, 2, versículo 3, versículo 12, Eclesiastes 12, 7, versículo 8. Vida, morte, tempo e eternidade. Todos são ingredientes que constituem nossa breve existência neste mundo e que não devem ser ignorados. O versículo 15 nos traz à memória Eclesiastes 1, do versículo 9 ao 11, e garante que Deus está no controle do ciclo da vida. O passado parece se repetir, de modo que nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, 9. Mas Deus pode entrar na história e fazer o que lhe parece melhor. Seus muitos milagres são prova de que o ciclo é um padrão, não uma prisão. Seu próprio filho entrou na existência humana por meio de um nascimento miraculoso. Então, morreu na cruz e ressuscitou, conquistando desse modo o ciclo de vida e morte. Pelo fato de Cristo ter rompido esse círculo vicioso, pode nos tornar parte de uma nova criação que supera o tempo e a morte. 2 Coríntios 5, do versículo 17 ao 21. Salomão acrescenta aqui outra ideia. Deus fará renovar-se o que se passou. Versículo 15. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto à tradução desta frase. Literalmente, o original diz: Deus busca aquilo que passa rapidamente. Ao que parece, Salomão diz que o tempo passa rapidamente e foge de nós. Mas Deus o acompanha aí nos últimos dias. Pedirá que prestemos conta do que fizemos com o tempo. Eclesiastes 12, 14. E isso se encaixa com os versículos 16 e 17, em que Salomão testemunha as injustiças de sua época e se pergunta por que o julgamento divino não vem logo. Como é possível Deus estar no controle quando há tanta perversidade em nosso mundo? Quando os ímpios prosperam em seu pecado e os justos sofrem em sua obediência? Salomão não foi o primeiro a fazer essa pergunta, nem será o último. Porém, uma vez, se consolou com duas certezas. Deus tem um tempo para todas as coisas, inclusive o julgamento. Eclesiastes 8, versículo 6, versículo 11. E está cumprindo seus propósitos eternos por meio dos atos dos seres humanos, até mesmo dos perversos. Sem dúvida, Deus julgará quando a história tiver chegado ao fim. Mas Deus já está julgando, versículo 18. Deus prova os seres humanos com as experiências da vida. Revela a verdadeira natureza do ser humano, está peneirando a humanidade. Isso porque, quando o homem deixa Deus de fora de sua vida, torna-se semelhante a um animal. Salmo 32, versículo 9, Provérbios 7, 2 Pedro 2, versículo 19, versículo 20. Ele vive como um animal e morre como um animal. Devemos ter cuidado para não interpretar incorretamente os versículos 19 e 20 e chegar à conclusão equivocada de que não existe diferença alguma entre os seres humanos e os animais. Salomão está apenas ressaltando que os homens e os animais têm duas coisas em comum. Ambos morrem e o corpo de ambos volta ao pó. Gênesis 2:7, Gênesis 3:19. Uma vez que foi feito à imagem de Deus, o ser humano tem uma vantagem discutível sobre os animais no que se refere à vida, mas no que se refere à morte, o homem não tem qualquer vantagem. Como os animais, ele também se transforma em pó. É evidente que as pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo um dia serão ressurretas e receberão um corpo glorificado próprio para o seu lar celestial. 1 Coríntios 15, 35.
A Bíblia diz que a morte ocorre quando o espírito deixa o corpo. Tiago 2,26, Gênesis 35,18, Lucas 8,55. No versículo 21, Salomão mostra que os seres humanos e os animais não experimentam a morte da mesma forma, apesar de ambos voltarem ao pó depois que morrem. O espírito do ser humano vai para Deus, Eclesiastes 12:7, enquanto o espírito do animal simplesmente deixa de existir. Encontramos contraste semelhante no Salmo 49. O pregador encerra essa sessão nos lembrando, mais uma vez, de que devemos aceitar a vida que Deus nos concede e desfrutá-la enquanto podemos, versículo 22. Ninguém sabe o que o futuro nos reserva e, mesmo que soubéssemos, não poderíamos voltar à vida depois que morremos e começar a desfrutá-la outra vez. Eclesiastes 6:12, Eclesiastes 7:14, Eclesiastes 9:3. Sabendo que Deus exerce controle soberano sobre a vida, Eclesiastes 3:1. Podemos nos sujeitar a Ele e ter paz. Deus tem em suas mãos a chave do desconhecido. Estou feliz assim. Se a chave estivesse em outras mãos, ou se Ele a entregasse a mim, talvez ficaria entristecido. Não conheço os planos dele para o futuro, mas de uma coisa sei bem: tenho o sorriso dele, e sua graça é refúgio seguro, enquanto não vou para o além. J. Packer. Depois pesquisa a história do J. Packer. Você vai entender o poema. A fé aprende a viver com os aparentes absurdos e incoerências, pois vivemos de promessas, não de explicações. Não podemos explicar a vida, não devemos experimentá-la, mas devemos experimentá-la, quer suportando-a, quer desfrutando-a. Salomão nos convida a aceitar a vida, a desfrutá-la e a nos contentarmos. Não devemos jamais nos contentar conosco mesmos, mas devemos sim nos contentar com o que Deus nos dá nesta vida. Se crescermos em caráter, no temor do Senhor, e se vivermos pela fé, seremos capazes de dizer como Paulo: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 11.